nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me engole da vontade divina minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estudo 44, Livro do Céu, volume 3, o capítulo 82 e 83. 14 de junho de 1900. Efeitos da cruz. Encontrando-me não pouco sofredora, meu adorável Jesus, ao vir toda me compadecia e me disse. Estranho, né? Encontrando-me não pouco sofredor. Acho que é ele, né? Meu adorável Jesus, ao vir toda me compadecia e me disse. Então, era totalmente errado, né? Encontrando-me não pouco sofredora, meu adorável Jesus, ao vir, todo se compadecia e me disse, né? É isso, né? Minha filha, o que tens que sofres tanto? Deixe-me aliviar um pouco. E mais, Jesus estava mais sofredor que eu. Então tá. Ele estava mais sofredor que ela. Assim me deu um beijo e, como estava crucificado, me atraiu fora de mim mesma e pôs minhas mãos nas suas, meus pés nos seus. Minha cabeça apoiava sobre a sua e a sua sobre a minha. Como estava contente por me encontrar nesta posição. Se bem que os cravos e os espinhos de Jesus me causavam dor, eram dores que me davam alegria porque eram sofridos por amor ao meu querido bem, ao meu amado bem. Aliás, queria que aumentassem. Também Jesus parecia contente comigo porque me tinha naquele modo em que me sentia atraída por ele. Parecia-me que Jesus me consolava e eu era consolação para ele. Então, nesta posição, saímos fora e, tendo encontrado o confessor, em seguida pedi por suas necessidades e disse ao Senhor que se dignasse fazer ouvir ao confessor como é doce e suave sua voz. Jesus, para me contentar, se dirigiu a ele e lhe falou da cruz, dizendo: A cruz absorve na alma minha divindade e assemelha à minha humanidade e copia em si mesma minhas mesmas obras. Depois continuamos a girar mais um pouco, e ó quantas cenas dolorosas que trespassavam a alma de lado a lado. As graves iniquidades dos homens, que nem sequer se curvam perante a justiça. Ao contrário, lançam-se com maior furor, como se quisessem dar duplas feridas por cada ferida, e a grande miséria que eles próprios se preparam. Então, com grande amargura, nos retiramos. Jesus desapareceu e eu me encontrei em mim mesma. Então, a cruz absorve na alma, né? A cruz absorve na alma a minha divindade, que é a força, né? A força para sofrer. Né? O aceitar sofrer é algo divino, né? Então, absorve na alma a divindade e assemelha à minha humanidade e copia em si mesma as minhas mesmas obras. Então, se a cruz absorve a humanidade, na alma, a divindade, para que aguente, para se resignar, para aceitar sofrer, né? Então, a assemelha a ele, a Jesus, que aceita sofrer também. E copia na alma as mesmas obras, né? Certo? E aí ele viu cenas dolorosas que trespassavam sua alma. As graves iniquidades dos homens que nem sequer se curvam perante a justiça. Então não adianta, né? A justiça não está conseguindo o resultado, né? Eles se lançam cada vez com maior furor, como se quisessem dar duplas feridas por cada já ferida que recebem. Então, a grande miséria que eles próprios preparam. A gente vê mesmo que parece mesmo o homem, não, nada que aconteça assim de castigo ajuda, né? Parece que o homem fica pior, cada vez pior. Aconteceu a pandemia e tal, né? Era para o homem pensar e cuidar mais das suas famílias e tal. Hoje em dia, e as famílias estão cada vez pior, né? Filho matando mãe, mãe matando filho, tudo quanto coisa que nunca tinha acontecido antes da pandemia, tá começando, depois da pandemia aconteceu, e aconteceu uma coisa mundial, um flagelo mundial tão grandioso que não adiantou nada, né? Adiantou alguma coisa? Nossa, Aline, você tá falando mal da justiça. Não, tô falando mal da situação do homem que tá tão na iniquidade, que é o que a Luísa tá falando, tô concordando aqui, né? Então, Jesus estava muito sofredor, e ele queria que ela sofresse, estava
né? Estava causando ali as dores dela, dores que davam alegria a ela, porque eram sofridos por amor a ele. E ela queria que sofresse, sofrer até mais, né? E ele estava contente, porque naquele modo ele se sentia mais atraído por ela, né? E ela se sentia mais atraída por ele. Então Jesus me consolava e eu era consolação para ele. E tendo encontrado o confessor, pedi por suas necessidades e disse ao Senhor que se dignasse fazer ouvir ao confessor como é doce e suave sua voz. Para me contentar, se dirigiu a ele e lhe falou da cruz, dizendo, então ele fala com o Padre, né? Ele fala com o Padre sobre isso. A cruz absorve na alma a minha divindade e assemelha a minha humanidade. E copia em si mesma minhas mesmas obras. Muito bonito, né? O outro trecho, 383, 17 de junho de 1900. Colocar-se em Deus e não sair dos confins da paz é o mesmo. Como esta manhã o bendito Jesus não vinha, em meu íntimo me sentia suscitar alguma sombra de perturbação sobre o porquê não vinha. Então, ao vir, me disse: minha filha, conter-se em Deus e não sair dos confins da paz é tudo mesmo. Então, se você percebe um pouco de perturbação, é sinal de que você saiu um pouco de dentro de Deus. Porque se preencher-se dele e não ter perfeita paz é impossível. Muito mais que os confins da paz são intermináveis. Antes, tudo o que pertence a Deus é paz. Depois acrescentou: não sabes tu que as privações à alma servem como inverno às plantas, que faz que aprofundem mais as raízes, as fortifica e as faz reverdecer e florescer em maio? Depois disso, transportou-me para fora de mim mesma e, tendo-lhe confiado várias necessidades, desapareceu. Eu encontrei-me em mim mesma com o desejo de me manter sempre dentro de Deus, a fim de que me pudesse encontrar dentro dos confins da paz. Então, ela quer, né, obedecer Jesus, né? Ela quer conseguir, né? Mas ela estava sentindo uma sombra de perturbação porque ele não vinha. E ela terminou dizendo: eu quero permanecer em Deus, eu quero. Então, você vê que, de uma certa forma, ela ouve Jesus às vezes e quer o que ele fala, né? E isso é muito importante, né? E ele fala: olha, essa perturbação mostra que você não está em Deus. Porque se você estiver em Deus, né, você vai estar em paz. Se você percebe um pouco de perturbação, é sinal de que você saiu um pouco de dentro de Deus. Porque se você se preencher de Deus e não ter essa perfeita paz, é impossível. Muito mais que os confins da paz são intermináveis. Antes, tudo o que pertence a Deus é paz. Então, a gente, quando está com Deus, é luz, é paz, é segurança, né? Verdade, segurança, clareza, né? E aí, se você está perturbado, é porque você está com problemas, é porque você está ocupado com os seus problemas. É o que eu falei ontem na escola, né? Então, Deus depois ele acrescentou: não sabes tu que as privações que você sofre servem como um inverno às plantas? Então, fortalece ela, né? E as privações que ela sofre é para fortalecer ela, fortificá-la, né? Se fazer pronta para receber melhor depois a Deus, não para poder se amargar, né? E é isso que ele está falando, que essas privações à alma servem como inverno às plantas, que faz com que elas aprofundem mais as raízes, né? Fiquem mais fortes, né? As fortifica e as faz reverdecer e florescer. Então, é muito importante, né? E ela quer de todo o coração lá. Eu me encontrei em mim mesma de volta, depois que Jesus desapareceu, com o desejo de me manter sempre dentro de Deus, a fim de que me pudesse encontrar dentro desses confins da paz. Isso é bom, né? Sinal de que ela quer realmente ficar em Deus, com Deus. E é o que nós todos devemos buscar, né? Então, ouçam a escola da Divina Vontade. Quem puder partilhar, partilha. Sem partilhar, vocês não conseguem penetrar nas luzes, gente. Se vocês não falar direitinho do que foi dito na aula, né? Vocês não vão guardar as informações que foram ditas. Eu vejo que falta isso em vocês. Então, se vocês não prestar atenção na aula e não repetir de uma certa forma com a palavra de vocês aquilo que eu disse de luzes, né, de exemplos, ou colocando outros exemplos, ou uma explicação do que eu disse, se vocês não raciocinarem em cima daquilo, não refletirem em cima do que eu disse, vocês não vão penetrar. Vai passar por um ouvido e sair pelo outro, tá? Não guarda no coração. Então, vocês precisam firmar melhor nos estudos, nesse contexto de saber partilhar melhor o conteúdo, principalmente da Escola da Divina Vontade, que é uma vez por semana que eu tô fazendo, né? Então, é melhor, né, vocês dedicarem mesmo, de todo o coração, se vocês realmente querem mesmo mudar de vida mesmo, né, ou viver só dos efeitos, até quando? Né, ouçam lá também a partilha da Ruth, que fala sobre viver dos efeitos, né? Vocês vão querer viver só dos efeitos até quando? Nunca vai
realmente, vocês ficam felizes de achar que vocês estão estudando um livro e não estão alcançando o objetivo que aquele livro tem na vida de vocês? Que vocês não estão conseguindo viver na divina vontade e ser a alma que Jesus precisa que vocês sejam, que dá a glória total a Deus em todos os atos? Será que vocês conseguem conviver com isso, né? Precisa-se aprender a falar melhor da divina vontade, a explicar o que é divina vontade. E é muito importante. Senão vocês vão estar brincando com todos esses conhecimentos. Tá entrando para o ouvido, saindo pelo outro. Ou vivendo só dos efeitos. Só um efeito básico assim que você recebe, tá bom. Por favor, gente. Não pode. Se você quer se você está disposto, abra-se mais. Se dedique mais a fazer uma partilha melhor, caprichada. Ouça com atenção. Ouça um pedacinho do vídeo e grava no WhatsApp. Um pedacinho do que você acabou de ouvir. Aí depois ouve mais um pouquinho e grava aquilo que você acabou de ouvir. Daí vai fazendo pedacinhos e fica muito bom. Você repete praticamente o que eu disse, mas com as suas palavras e, repetindo ali o exemplo, mas com a sua forma de ver, com aquilo que você achou interessante. Mas eu não vejo as pessoas fazendo isso. Não estão sabendo partilhar, não estão sabendo remoer o conteúdo. E é importante aprender a fazer. Amém? Jesus, eu confio em vós, fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me agora da vontade divina minha alma, dai-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Estudo, 44, Livro do Céu, volume 3, encontrando-me não um pouco sofredora, não um pouco, então muito, muito sofredora, meu adorável Jesus, ao vir toda, me compadecia e me disse: minha filha, o que tens que sofres tanto? Deixe-me aliviar um pouco. E mais, Jesus estava mais sofredor que eu. Assim me deu um beijo e, como estava crucificado, me atraiu fora de mim mesma e pôs minhas mãos nas suas, meus pés nos seus. Minha cabeça apoiava sobre a sua e a sua sobre a minha. Como estava contente por me encontrar nesta posição. Se bem que os cravos e os espinhos de Jesus me causavam dor, eram dores que me davam alegria porque eram sofridos por amor ao meu amado bem. Aliás, queria que aumentasse. Também Jesus parecia contente comigo porque me tinha naquele modo e que me sentia atraída por ele. Parecia-me que Jesus me consolava e eu era consolação para ele. Então, nesta posição, saímos fora e, tendo encontrado o confessor, em seguida pedi por suas necessidades e disse ao Senhor que o dignasse fazer ouvir ao confessor como é doce e suave sua voz. Jesus, para me contentar, dirigiu a ele e lhe falou da cruz, dizendo: a cruz absorve na alma minha divindade, assemelha a minha humanidade e copia em si mesma minhas mesmas obras. Depois continuamos a girar mais um pouco, e ó quantas cenas dolorosas que trespassavam a alma de lado a lado. As graves iniquidades dos homens, que nem sequer se curvam perante a justiça. Ao contrário, lançam-se com o maior furor, como se quisessem dar duplas feridas por cada ferida. Nossa! E a grande miséria que eles próprios se preparam. Então, com grande amargura, nos retiramos. Jesus desapareceu e me encontrei em mim mesmo. Então, é muito grande, É, é interessante assim, que Jesus se mostrou mais sofredor do que ela, Isso é bem legal, Porque aí a pessoa, ela vai se colocar no lugar dele, E esquecer dos seus próprios sofrimentos, Porque Jesus, na verdade, o sofrimento dela é dele, Ele tá dividindo com ela, Então, se ela tá vendo que ela sofre muito, ela tem que pensar, não, imagina Jesus então, tá compartilhando comigo o sofrimento. Eu já sofro tanto, imagina ele, Então, é interessante demais essa cena aqui, Que ele aparece crucificado, E põe lá, depois as minhas mãos nas suas, olha que legal, meus pés nos seus, minha cabeça apoiada sobre a sua e a sua sobre a minha. Ele, tipo, pôs ela crucificada com ele, Uniu ela com ele, Isso é muito grande,
Então ela ficou sofrendo, mas ao mesmo tempo feliz, né? Contente por estar nessa posição. Então ela tem essa intenção, esse desejo puro, né? De sofrer com ele, né? De sofrer junto, né? E é isso que deixa ela mais sofredora, né? É querer sofrer com ele, então é querer aliviar ele, né? Então por ele, né? E aí ela vai e pede também pro confessor para Jesus ele falar com ele, né? Para deixar ele ouvir a voz dele, né? É uma consolação, né? Ouvir Jesus. É uma consolação para ele, né? E aí Jesus vai falar da cruz. A cruz, ela absorve na alma a minha divindade e assemelha-se à minha humanidade. Então é muito incrível, né? Porque é assim que ela vai se assemelhar a Jesus, né? É assim que ela vai se. Porque, porque através vem as graças, né? A cruz, ela é esse portal de graça, de semelhança com Deus, né? A cruz, ela atrai ele. Aí você vê que é a alma que sofre que atrai Jesus, não a alma que tá de boa, né? Mas é que sofre, né? E aí ele pode. E as graças que ela recebe, né? De força para sofrer aquilo, tudo você vê que claramente é ação divina, porque ninguém é forte diante do sofrimento por força humana, né? É força divina, né? Então ela vai ter ali tem muita luz no que ela está sofrendo, é muita luz. Então todo entendimento que ela tiver, olha, eu não vou reclamar não, né? Tô passando por isso não, porque é, sei lá, eu tô com esse tumor no cérebro, mas quantas vezes também a minha cabeça só pensava bobagem, eu só usava minha inteligência também para, sei lá, qualquer luz que ela tiver assim, sabe? Então eu vou aceitar passar por esse sofrimento, o que o Senhor quiser me ensinar com ele. Então, essas reflexões, essas luzes que levam a pessoa à resignação, a força para suportar, para não reclamar, para se resignar, para você ver que a pessoa está sofrendo, mas ela tem um sorriso no rosto. Isso tudo é sinal da divindade, isso é tudo sinal de Deus ali, né? Porque como que a pessoa tá sofrendo tanto e pode dar um sorriso e ainda ter ânimo para conversar com as pessoas, né? Você vê alguém lá todo debilitado no hospital, é, com câncer praticamente assim, né? Acabando com, né, externamente, né, a carne viva ali, né? Tá sofrendo terrivelmente ali, mas ainda a pessoa tem uma paciência para conversar e tem um sorriso, uma piada para contar ainda. Aí você vê que tem ali um sinal muito grande de Deus, porque aquilo não é. Você olha fora assim, você fala, isso não é normal. Não é normal a pessoa. Como que a pessoa aguenta uma coisa dessa? Então ali você vê claramente que isso só pode ser Deus, porque o ser humano, nós não aguentamos passar por nada disso. Nós somos um ser vazio mesmo, sabe? Que só Deus mesmo para nos preencher, só Deus mesmo em nós. Então, e aceitar também o aceitar o sofrimento, não é algo fácil para o ser humano, não é algo assim, que você fala assim, não tem lógica, aceitar passar por certas coisas. Então, você vê a pessoa aceitando, pode saber que isso é Deus, pode saber que isso é sinal de que ela está recebendo, ela está absorvendo ali uma informação ali, uma iluminação ali, uma força, algo que está ajudando ela a passar por aquilo, porque senão ela não conseguiria passar por aquele sofrimento. Então, É, então é muito grande, né? Jesus fala, né? Eu acho que foi na Valtorta que ele falou, nos Cadernos da Valtorta, agora eu não lembro. Acho que é nos Cadernos da Valtorta. Que a cruz, quando a pessoa, chega o sofrimento para a pessoa, ela tem uma finalidade, ela é um caminho para a pessoa fazer muita reflexão, muita luz. Porque quando ela sofre, ela já tem uma luz, né? De valorizar quando ela não sofreu, por exemplo. Nossa, eu perdi, sei lá, eu tô no câncer, eu tô acamado, e eu passei tanto tempo andando por tantos caminhos, né? E que eu não valorizei as coisas de Deus quando eu podia ir para a igreja quando eu podia. E agora eu tô aqui sofrendo e desejando demais Deus, né? Desejando muito voltar aqueles momentos e valorizar quando eu podia ir, né? Isso aconteceu com a pessoa que eu visitei e ela já faleceu. Ela falou: Olha, eu não vou reclamar do que eu tô sofrendo, que eu acho que eu mereço sim, porque quando eu tava saudável, eu. Igual, por exemplo, tinha Sexta-feira da Paixão, eu não cumpria nada, né? Sexta-feira da Paixão, eu não ia para a adoração da cruz, os dias sagrados eu não respeitava, eu ia trabalhar, eu ia fazer outras coisas, eu ia cuidar de mim.
Então, assim, quando eu podia ir para esses lugares, quando eu podia servir a Deus, eu não valorizei. Então, agora que eu tô assim, entendeu? Eu tô vendo o quanto que isso me falta. E hoje eu tô sofrendo porque tá difícil até o ministro vir trazer a Eucaristia para mim. Eu tô sofrendo demais por causa disso, de desejo de receber Jesus e não poder. E quando eu podia, eu não fui. Então, esse câncer, eu mereço esse câncer. Esse câncer não veio à toa. Ela falou isso e eu não discordei dela, eu deixei ela falar aquilo, né? Porque aquilo é verdade, né? E ela estava entendendo. Mas ela não estava, ela estava vendo isso como algo assim, como um bem, né? Como uma correção até boa assim para ela, né? E ela sentiu, então o que que absorveu nela? Ela passou com aquele sofrimento, ter o desejo que ela não tinha antes por Deus, né? Valorizar o que ela não tinha. Então a cruz, aí Jesus fala que quando a pessoa está sofrendo, ela tem que fazer esse tipo de reflexão, esse tipo de luz que ela precisa ter, de valorizar quando ela tinha saúde, de agradecer, porque, nossa Senhor, como é bom caminhar. Agora que eu tô acamada, agora que eu tô privada de algo, meu Deus, como era bom quando eu. Meu Deus, como que a vida, como que tudo que o Senhor fez é perfeito, né? Como que é bom a gente poder andar, ir para os lugares e tudo, e ser independente, né? Você tem que ir no banheiro, você vai, você tem que fazer, você vai. Agora eu dependo de todo mundo, assim. Ela valorizar a saúde, a vida, viver o bem, que quanto Deus amou ela quando deu saúde para ela, né? E ela refletir sobre a alma dela, né? Naquele momento ali, sobre a vida, se preparar também para a passagem, né? Desapegar. Então ele fala de um monte de coisa que cria na alma quando ela se abre à luz no momento da cruz, né? Agradecer também pelo tempo que ela teve, né? Aí ele fala que se a cura vem, o sinal para a cura vir não é que Deus está validando e fazendo ela voltar para a vida velha de antes, né? Ô, beleza, eu vou curtir de novo porque a cura chegou. Não. É para perceber assim, nossa, Deus está me dando a chance para me fazer totalmente diferente. E agora sim, com essa luz que eu tive, viver uma vida totalmente diferente do que eu vivia, já que me deu saúde de novo. Então, isso, todas as luzes é absorver a divindade, né? Eu entendo que absorver a divindade é tudo isso, né? Que a paz que diante da cruz é divina. Para a pessoa ficar em paz sofrendo é divino. Qualquer reflexão, entendimento que ela tem com aquele sofrimento, qualquer bem que ela tire daquilo é divino. As mudanças geradas com aquele sofrimento é o divino. Então Deus quer a mudança dela. Às vezes Deus precisa fazer ela cair do cavalo, dar uma freada nela para ela repensar a vida dela, as escolhas que ela estava fazendo. Então isso tudo é absorver essa divindade e semelhar-se a Jesus, né? E copie-se as mesmas obras, porque aí ela vai buscar, né? E vai buscar mudança e fazer aquilo que é correto. E como que Deus é, né? Então, buscar as coisas de Deus, buscar agir na verdade, né? Então, então, assim, a cruz é um momento de educação da alma. É um momento de aprendizagem. É um momento de colheita, né? Não é poda, assim, no sentido, não é um momento simplesmente, ah, Senhor me freou e não tem o que fazer, ficar aqui. Não, é um momento de empreender, né? Muito voo para Deus, né? É um momento de conquista, né? Muitas conquistas espirituais. Você se sente derrotado na terra porque você está conquistando o que é errado. Você está buscando conquistar o que é terreno. E tem uma derrota aqui para uma vitória maior. Então é vitória, é triunfo, é conquista. A pessoa que pensa assim que na hora parece que ela está perdendo, né? Dá a impressão que ela está sendo humilhada, que as outras pessoas estão muito melhor que ela. Ela fica olhando para os outros e fala, não, mas aquela pessoa não acontece isso com ela, ela tem isso, ela tem aquilo, ela conquista isso, ela conquista aquilo, e eu pareço que não conquisto nada, eu só fico no prejuízo, no prejuízo. Isso, ela tem que mudar a chave da cabeça dela, porque ela está olhando para a terra e está contabilizando aqui na terra, no externo, no material, no resultado humano. Na verdade, ela está conquistando quando ela está perdendo aqui, né? Ela está conquistando muito mais do que ela pode imaginar. Não do que é temporal. Conquistar o que é temporal não é bom para a alma, assim. Ficar só conquistando o que é temporal. Não é uma informação tão boa assim para a alma. Agora, conquistar o que é eterno, o que não passa, que é luz, força, graça, semelhança com Jesus. Então, tudo que ela sofrer, ela vai estar semelhando com Jesus. Então, isso não tem preço, isso não tem tesouro no mundo que pague, né? Então, a cruz é preciosíssima, né? E, e aí ela vê essa cena das iniquidades dos homens. E é verdade, que nem se curva diante da justiça. Então, a gente vê assim, pessoas realmente, quando você vê a pandemia, por exemplo, você vê o aumento dos casos de feminicídio. Então, assim, veio a pandemia, uma coisa para frear o ser humano, para ele pensar sobre a vida, pensar sobre um monte de coisa, buscar ser melhor para suas famílias. Aí você vê o contrário, jovens ficando presos na internet, né? E entrando em gangues, assim, da internet lá.
fazendo atentados, planejando morte dos pais, né? Ficando ali preso naquele mundo digital, vícios e vícios surgindo, né? Diversos, né? Esses feminicídio, né? Ou a mulher também contra o homem, né? Não é só o homem contra a mulher. Então, assim, uns contra os outros, muita violência. Aí você vê assim, meu Deus do céu, né? Os governantes, um tentando crescer em cima do outro, se aproveitando em cima do outro, né? Em cima da tragédia que acontece, que eles deveriam repensar, eles tentam tirar proveitos, né? E beliscar, né? E garantir o deles, né? Então, assim, são tantas coisas, aí você fica assim, meu Deus do céu, se a justiça é o meio mais poderoso quando o homem está obstinado, né? Meu Deus do céu, mas a justiça ainda é. Eu acho que o pior ainda é se Deus falar assim, então deixa o homem fazer o que eles quiser, né? Porque eu ainda freio eles com a justiça, né? Deixa eles, então, se tornar insuportável para si mesmo e para os demais. Aqui, ó, brinca, brinca. Então, quando ele fala assim, é, eu ainda seguro eles. E se ele se retirasse mesmo, né? E se ele retirasse, eu não sei o que seria isso, né? É, porque fala que vai chegar um tempo que a gente vai ver assim que o ser humano vai chegar. Para dar o basta, vai chegar um tempo que o ser humano ele vai ficar num grau de, sabe? Você vai falar assim, ele mesmo vai cansar de si mesmo, né? Então, Jesus fala que ainda vai ter mais coisas. E você fica assim, meu Deus, parece que não tem por onde mais. O homem não tem mais o que inventar de mal, né? De tanto que o ser humano tá fazendo tanta coisa que você não acredita. Quando você vê as notícias, você fica bobo. E é muito triste, né? Porque Jesus fala que tocar a pele dos homens é para eles não se perder, né? E quando você vê que parece assim, que mesmo assim eles não estão mudando, aí você fica, meu Deus do céu, vai ter que acontecer algo mais forte então ainda? Parece que sim, né? Colocar-se em Deus e não sair dos confins da paz é o mesmo. Como esta manhã o bendito Jesus não vinha. Peraí, a mamãe tá falando, Sara. É só a mamãe começar a falar no celular que você não deixa, né? Ó, em meu íntimo me sentia suscitar alguma sombra de perturbação sobre o porquê não vinha. Então ao vir, me disse. A Sara quer falar também. Se eu começar a falar que ela quer falar também. É, minha filha. É muito importante esse trecho, né? Fala, minha filha. Conter-se em Deus e não sair dos confins da paz é tudo o mesmo. Então, se você percebe um pouco de perturbação, é sinal de que você sai um pouco de dentro de Deus. Porque se preencher dele e não ter perfeita paz é impossível, é verdade, né? É verdade. Muito mais que os confins da paz são intermináveis. Antes, tudo o que pertence a Deus é paz. Depois acrescentou: não sabes tu que as privações da alma servem como inverno às plantas, que faz que que faz que aprofundarem-se as raízes, faz aprofundar-se as raízes, as fortifica e as faz reverdecer e florescer em maio? Depois disto, transportou-me para fora de mim mesma, tendo-lhe confiado várias necessidades, desapareceu, e eu encontrei-me em mim mesma com o desejo de me manter sempre dentro de Deus, a fim de que me pudesse encontrar dentro dos confins da paz. Então, é muito importante, né? Porque é o sinal de Deus realmente, né? Não tem como. É, assim, se a gente fica olhando para os problemas, né, e fica ali, a gente vai sentir o sinal, a perturbação. É um sinal muito grande de que a gente não está é, buscando Deus, né? Assim, refletir, buscar ali ver o que a palavra de Deus às vezes ouve, a gente até ouve, mas fala assim, mas eu ouvi e ainda não estou em paz, é porque você não se convenceu daquilo, né? Porque você não tomou posse daquilo. Você está ouvindo Deus falar, mas está assim, mas eu tenho que resolver isso. Quem me garante que se eu ficar em paz, que Deus vai cuidar disso, daquilo, né? Então, lá no fundo, você não quer largar a mão, né? Então você continua sentindo a perturbação. Você realmente não entrou em Deus, porque não é só entrar e concordar com o que está dizendo, é pôr em prática o que está pedindo de você, né? É pôr em prática aquela palavra, né? Entendeu? Então, assim, às vezes é se convencer realmente do que está sendo falado ali, né? E como que é
que tá falando aqui, ó. Esse preencher dele é meditação. É conversa com Deus. Mas preencher dele não é mágica. Não, vem cá, seu agora em mim magicamente. Não, ele te dá os meios para você ter ele, né? Ele te dá a palavra dele, né? Ele te dá os vídeos para você ouvir. Ele te dá as meditações para você fazer. Mas não basta você também ouvir, porque você ainda pode relembrar o problema. Você pode, depois que assim acabou o vídeo, né? Você vai voltar para sua vida e você pode ir lá se ocupar de novo, ficar de novo com a mente perturbada. Entendeu? Então você precisa de luz, né? Você precisa que aquela luz realmente, você precisa se alimentar daquela luz, então você também tem que fazer sua reflexão, isso tem que entrar na sua inteligência. Então, assim, o que traz para nós a paz, se preencher, é ficar com o que Deus fala, mas você tem que tomar posse disso, né? Por exemplo, assim, é, não basta assim, não adianta. Se aquilo realmente eu não faço nenhuma reflexão, por exemplo, eu tô com uns problemas na família. E aquilo tá me deixando toda hora, eu fico lembrando daquilo, chateada, sentindo muitos rumores dentro de mim, rancor, raiva, braveza, vontade de ir lá e sair falando pra todo mundo, tudo que eu penso, querendo me defender. Muitos sentimentos, né, misturados ali, que me deixam ansiosa, chateada e tal. Aí eu vou para um vídeo, né? Ah, eu vou ouvir um pouco aqui da Escola da Divina Vontade, vou ouvir alguma partilha, né, pra me tirar a minha cabeça do problema, porque eu quero preencher meu interior de Deus. Tá. Esse é o primeiro passo, tá certo? Né? Vou ocupar com o divino, tá? Aí eu escuto uma partilha bem bonita, assim, bem caprichada. Ah, nossa, que lindo. Me tocou muito, porque diante do que eu tô vivendo, essa palavra me tocou muito no meu coração. Que linda essa palavra, é muito boa. Ai, me fez esquecer um pouco, né, o que eu tô passando aqui em casa, que tá muito difícil. Só que uma hora vai acabar essa partilha, né? O áudio vai acabar. E você vai ter que ir lá responder, né? Vai ter que ir lá lidar com aquilo de novo. Então, isso não ouvir só e achar bonito e ficar tocado, não quer dizer que Deus já está aí. Não quer dizer assim que a paz já estabeleceu no seu coração. Não. Não quer dizer assim que já preencheu o seu interior de Deus, não. Que já conseguiu se esvaziar totalmente, não. Porque você pode esquecer aquilo e voltar de novo a se preocupar, a se perturbar. Porque acabou o áudio, você desligou e você não reteve nada daquilo, vai passar. É, agora, é diferente quando você reflete, né? Porque aí você também vai refletir, né, naquilo que está sendo falado dentro da sua vida e você vai, não, deixa eu buscar entender também o que Jesus está querendo me dizer com isso. E para mim buscar entender, tem que passar pela minha inteligência. Não basta estar na inteligência da pessoa. A outra pessoa se convenceu daquilo. Aquela palavra está trazendo paz para ela. Ah, mas eu me senti em paz quando eu ouvi a pessoa. Tá, mas aquela pessoa realmente, aquela paz está dentro dela. Aquela que deu aquele testemunho lá, que ela tá bem, que ela tá tranquila, que nada perturba ela, é real, é de dentro para fora. Você ouviu de fora para dentro, você ouviu algo de fora que vem como o sol é para você. Você sente o raio do sol batendo em você, mas esse raio, esse sol não tá lá aí dentro de você. Esse sol não se estabeleceu aí dentro porque tem coisas aí impedindo. Então você tem que resolver isso. Deus precisa, Deus não quer que você veja ele só como alguém, um sol te mandando raios. Ele quer estabelecer dentro de você esse sol, ele quer ser o centro aí dentro, né? Tem que ser o centro. Aí sim a paz está aí. Aí sim você contém Deus, né? Então, por enquanto foi só um efeito de ter ouvido a outra pessoa, né? Que te deixou bem, mas você ainda não sabe o que Jesus quer te dizer com o que está acontecendo ali. Você não sabe como ver em Deus aquilo que está te acontecendo ali. Você está se perturbando, né? Então não adianta nada. Eu vou escutar outra pessoa falando o exemplo dela, o que Deus fez na vida dela, que eu também fico bem, mas não adianta. E dentro de você, você tem que. Então, por isso você tem que se refletir também. Tem que buscar compreender também. E quando você não sabe, pede ajuda. E quando você ouve a palavra de Deus, e aí você tem que estar bem aberto para ouvir o que Deus quer te falar. E aí ele te mostra, né? Olha, é essa situação, eu estou fazendo isso através dessa situação. E a resposta que você deve dar nessa situação é essa, é isso que eu quero de você, tá? E ele vai revelando coisas da sua alma, do seu coração, né? Do que deseja. Aí você precisa acreditar também.
né? Tomar posse. Você não pode ouvir pensando assim, eu não concordo, eu mudaria isso, eu mudaria aquilo, você não tá certo. E aí você põe em prática o que tá falando. Aí você pode, né, realmente poder também dizer que você também sabe o que que é essa paz. Você não sabe só como uma notícia, olha, quando Deus está na alma é paz. Que, olha, que lindo isso. Não, você sabe realmente, não, isso é verdade, eu confirmo porque eu sei como é, que funciona. Quando isso acontece mesmo, que quando eu realmente esvazio de mim mesma e ponho, é incrível, quando eu ponho em prática o que Jesus me pede, a luz que ele me deu é tão poderosa. E quando eu ponho em prática, realmente, gente, aquilo não está me perturbando mais, criou dentro de mim, mudou. Foi a partir do momento que eu me dispus a obedecer ele e fazer o que ele pediu. Realmente, gente, aquilo que me perturbava hoje eu não tô ligando. Eu tô com a cabeça voltada para Deus, assim, para as coisas divinas. Não tô, antes eu ficava ocupada com o humano, porque eu achava que essa situação tinha que resolver do meu jeito, com as minhas próprias forças. E agora que eu tive essa luz, o que é, de como que é, realmente, agora que eu passei a obedecer e fazer como Jesus está falando, não tá mais tendo essa perturbação toda. Realmente, então, assim, tomar posse da luz, você tomar posse de Deus. Só que precisa de reflexão para isso, né? Você precisa ter, assim, interesse pela luz. Você não vai preencher o interior de Deus só ouvindo o que o outro está falando de Deus. Você precisa de reflexão, precisa de partilha, precisa de você absorver Deus, absorver aquela informação dele. E Deus se dando conhecimento para nós dele. É assim que ele se dá. Ele se dá com cada informação que ele fala sobre ele. Se um dia ele conta sobre a justiça dele, ele está se dando. Se um dia ele conta assim, como que é o trabalho dele na alma, que é paz. Então, assim, como que é isso, Senhor? Como que isso vai ser real na minha vida? Eu quero ver isso, eu quero te ver. E ele quer você ter esse interesse. Então você não pode ser só uma notícia, não pode ser uma informação. Você tem que ter interesse em compreender isso, né? Viver isso, né? Então, aí tá falando um recado para todos nós sobre a questão da escola, né? Que às vezes a gente, assim, não penetra em todas as luzes, deixa passar muita coisa importante e tem muita riqueza, né, de luz, de compreensão, e a gente deixa muita coisa passar por falta de partilha, por falta de uma boa reflexão, por falta de interesse em entender bem o assunto, né? Às vezes a gente não tem interesse em entender bem o assunto, fica na superfície, né? Então, e acha que tá contendo Deus. Ah, mas eu fiquei em paz ouvindo na escola, eu fiquei em paz, eu fiquei feliz, então isso é Deus. É, tá, mas aí se acontecer alguma coisa na sua vida, você percebe, nossa, você não consegue responder da mesma forma, porque você pensa, porque você não reteve a luz. Ela não tá dentro de você para na hora você lembrar dela diante das situações, né? E dar a resposta que Deus deseja. Você vai esquecer, porque foi ouvido de uma forma muito rasa, sem meditação. E não tem como puxar ele, vamos dizer assim, sem passar pela sua inteligência, né? Então você precisa refletir, você não vai reter Deus, vamos dizer assim, as verdades sem reflexão. Sem, você entendeu? Não, não adianta, você só sentiu. A Aline fez a comida lá e tá comendo e tá falando, ai, que arroz delicioso, que feijão bom, frango assado tá uma delícia também, a salada melhor ainda. E ela tá contando, olha, a salada tem esse tempero, o frango, eu fiz isso, esse processo, esse, e ela sabe contar tudo como foi feito o frango, qual o gosto que tem o frango, os temperos que tem no frango, porque ela tá comendo. Então ela sabe de canto a canto como que é o processo. Você também, aí se você só, sei lá, sentiu o cheiro, não é conter Deus, só sentir o cheirinho. Só ficar feliz pela descrição dela. Ah, mas a Aline diz que o frango é uma delícia. E deve ser mesmo, eu não vou duvidar que é, né? Ela falou que é muito bom mesmo e disse que prepara assim, assim, assado, mas você não anotou nada, você não tem nada informado, você vai esquecer e você não provou, você não experimentou. Deus não quer você assim, Deus quer você preparando o frango também. Sentindo como que é o processo do cozimento, do temperando ele, o gosto que tem. Ele quer que você fale sentindo o gosto daquela palavra, sentindo o sabor dela. Não como alguém que admira o prato feito e montado na mesa, mas alguém que sabe as propriedades daquele prato, que sabe de canto a canto te contar a receita, vamos dizer assim, né? É isso que ele quer em relação às verdades. Você se alimentar de verdade. Então, não se alimenta a escola, não se alimenta a partilha só no raso. Você só viu a mesa pronta, mas você está degustando pelo ouvido, mas assim, aquilo que o outro está degustando de verdade, sentindo o gosto, experimentando. Deus quer você experimentando também. Que aquilo que está na inteligência do outro esteja na sua também. É muito importante isso, né? Então, uma luz muito grande para todos nós. Amém?
Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 3, 14 de junho de 1900. Efeitos da cruz. Encontrando-me não pouco sofredora, meu adorável Jesus, ao vir todo me compadecia e me disse: minha filha, o que tens que sofre tanto? Deixe-me aliviar um pouco. Mas Jesus estava mais sofredor que eu. Sempre ele vai estar, né, gente? Nunca o sofrimento nosso vai ser maior que o dele, nunca. Então, já é um motivo, uma coisa pra gente refletir, né? E nosso sofrimento sempre vai ser menor. Assim me deu um beijo. Então, é a cena lá Ele é tão incrível, né? Que ele mesmo sofrendo, ele vem consolar a gente. Ele sofrendo muito mais, e ele vem consolar. Igual ele fez quando ele estava na paixão, que ele passou pelas mulheres lá chorando, né? E aí ele fala com elas. Então, é muito incrível. Meu Deus. Ele tem uma palavra, né, para falar pra gente na hora que a gente tá sofrendo, sendo que nesse momento também ele tá sofrendo mais, né? Ele é muito amor, né? Ele vem, mas assim, o que vem no meu coração, assim, ele vem justamente dar força pra gente. O sofrimento dele é uma fonte, assim, de força pra gente aceitar o nosso, né? Que na verdade, que é claro que a gente sabe que é ele, né? Mas assim, ele vem dar força pra gente suportar a cruz. Olhar para ele dá força, olhar, contemplar ele, estar com ele dá essa força pra gente suportar a cruz. Aí assim ele me deu um beijo e como eu estava crucificado, me atraiu fora de mim mesma e pôs minhas mãos nas suas, meus pés nos seus, minha cabeça apoiava sobre a sua e a sua sobre a minha. Então ela ficava crucificada junto com ele. Então a gente fica assim, crucificada junto com ele. Como eu estava contente por me encontrar nesta posição. Então ela estava feliz porque ela estava crucificada junto com ele. E a gente a mesma coisa, não é? Aí de novo, eu lembro que teve um trecho que a gente meditou que ele falou que o que traz infelicidade não é o sofrimento, não é. Que se a gente está com ele, a gente está feliz mesmo com o sofrimento. É a mesma coisa, a gente vive a mesma coisa. Mesmo crucificado, você está crucificada, mas junto com Jesus você está feliz. Isso é muito real, porque não falta sofrimento para ninguém, mas a gente tá sofrendo várias coisas, mas porque ele está com a gente, porque ele mora na nossa alma, ele é o céu. Então não tem como viver triste, infeliz, abatido, desanimado, se você é uma morada divina, se Deus está na sua alma, e não só lá quando a gente recebe a Eucaristia. Ontem, é o tempo todo, né? O tempo todo. Ontem eu estava no retiro da Eucaristia, no retiro de preparação para as crianças que vão fazer a primeira Eucaristia. Aí, assim, teve um momento lá que eu tava ajudando, né? Eu tava auxiliando as catequistas, auxiliando no retiro, na equipe de que estava lá auxiliando o diácono fazer o retiro, eu com outras catequistas. Não é a minha turma, mas eu estava ajudando. Em tudo, na cozinha, na sala, lá, coisa em tudo. Era uma turma pequena, um lugar assim pequeno, tava só a gente lá. Aí teve um momento que Jesus foi exposto, né? Foi exposto para... Teve um momento lá de reflexão sobre a Eucaristia com as crianças. Aí eu tava lá, o Santíssimo estava exposto, eu fiquei lá na sala, adorando lá, né? Rezando, porque o ministro da Eucaristia tinha saído e não podia ficar lá sozinho. Eu tava lá, enfim, eu tava lá, na sala. Aí a hora que o diácono chegou com as crianças, eu tava lá e ele foi e perguntou,
falou assim, Michele, chama todo mundo que está trabalhando no retiro. Chama todo mundo porque a gente, chama todo mundo. Aí ele começou a perguntar para todo mundo o que a gente sentia quando recebia Jesus. E aí, quando chegou a minha vez, eu falei, o que eu vou falar, Senhor? O que o Senhor quer que eu fale, né? Eu falei o que tinha no meu coração. Eu falei, eu sinto o céu na minha alma. E eu sinto o céu. E eu não sabia falar exatamente o que eu falei, mas é o céu. E eu sofri muito, bastante. Era pra gente testemunhar para as crianças a nossa experiência com a Eucaristia. Eu comecei a receber Jesus todo dia. Eu não queria mais ficar sem ele. Eu queria ele até sempre, sempre na minha alma. E hoje eu sinto esse céu o tempo todo. Não só quando eu recebi a Eucaristia, né? Se a gente quer que ele more na nossa alma, ele continua. Claro que não tinha como, né, de explicar a divina vontade, tudo, que ele tá na nossa alma o tempo todo. Mas, assim, pra gente, a gente tem que desejar também, né? Não é só... não, tem que ter, se a pessoa deseja, mesmo não vivendo a divina vontade, deseja constantemente estar com Jesus, claro que não é a mesma coisa, né? Porque ele fala que tem uma diferença muito grande, quem vive na divina vontade. Mas, enfim, eu queria... lembrei disso, né? Que é constante a presença dele na nossa alma, então é céu. E mesmo que a gente está passando por sofrimento, aquilo não penetra na nossa alma. O sofrimento, assim, a tristeza, o desânimo não penetra lá no fundo da alma. Inclusive, está falando isso na escola, né? No vídeo da Escola da Divina Vontade. Bem no início do vídeo, eu tô ouvindo para partilhar e tudo. E eu ouvi essa parte falando isso. Jesus falando justamente isso. É muito incrível aquilo que ele falou. Ele falou que a Luísa estava assim, sentindo a privação, mas ao mesmo tempo ela estava em paz. Eu entendi assim que ela estava perturbada porque ela não estava perturbada. Porque ela sempre sentiu muito forte a privação. E aí ela estava sentindo, mas não estava desesperada, estava tranquila. E ela estava achando estranho isso. Estava, tipo assim, estava sentindo dor porque não estava sentindo dor pela privação. Aí ele falou, você foi absorvida na divindade, porque Deus é assim. O sofrimento não toca, apesar de tudo que acontece, da ingratidão do homem, das ofensas que ele recebe, a felicidade dele não toca, não toca a felicidade dele. Tipo assim, ele continua feliz, continua o que ele é. Aquilo não muda a natureza dele, tipo assim. Então a gente vai se tornando como ele. É muito incrível aquilo que ele falou, muito incrível. Então não é o sofrimento que... Se a gente está com ele, vamos estar contentes, felizes, apesar do sofrimento, de qualquer coisa que a gente vai passando. Se bem que os cravos e os espinhos de Jesus me causavam dor, eram dores que me davam alegria, porque eram sofridos por amor ao meu amado bem. Aliás, queria que aumentasse. Também Jesus parecia contente comigo, porque me tinha naquele modo em que me sentia atraída por ele. Parecia-me que Jesus me consolava e eu era consolação para ele. Se a gente está sofrendo qualquer coisa, se a gente vive só por amor a Deus, não pense em outra coisa. Realmente, tudo que a gente vive é para ele, para consolar ele, é por amor a ele. Se a gente está sofrendo alguma coisa e pensa assim, é por amor a Deus, é por Deus que eu estou fazendo isso, e é isso que eu estou fazendo por amor a Deus, está trazendo um sofrimento, está sendo difícil, você não vai desanimar, você não vai ficar triste pelas dificuldades que você está fazendo por amor a Deus. Se é por amor a ele, pensa assim, é por amor a Deus. Se tá difícil, vai ter mais amor ainda para eu dar para ele. Tipo assim, ó, igual um exemplo. Lá na igreja tá acontecendo umas coisas difíceis, bem complicadas na paróquia, de muita discórdia entre as pastorais, muita discórdia. E aí tem lá uma pessoa, né, tá trabalhando, ele pensa assim, aí a pessoa tava trabalhando por amor a Deus, vamos pensar assim, uma coordenadora de pastoral, ela tá trabalhando por amor a Deus. Ela tá lá na igreja servindo a Deus. E nesse servir a Deus tem dificuldade. Tem discórdia, tem
um monte de coisa. Se é por amor a Deus, e eu tô fazendo uma coisa que é para Deus, e nesse fazer para Deus, tá tendo um monte de dificuldade, mas eu tô fazendo por Ele, por amor a Ele. Então, quando eu tô fazendo uma coisa e é difícil, nessa hora que eu provo, que eu amo mais, que eu tenho mais oportunidade de amar, se tá sendo difícil. Então, a gente não fica, se é por amor, puro mesmo, não vai faltar felicidade, não vai faltar alegria mesmo nessa situação difícil. Então, nesta posição, saímos fora, e tendo encontrado o confessor, em seguida pedi por suas necessidades e disse ao Senhor que se dignasse fazer ouvir ao confessor como é doce e suave sua voz. Jesus, para me contentar, se dirigiu a ele e lhe falou da cruz, dizendo: a cruz absorve na alma minha divindade, a assemelha à minha humanidade e copia em si mesma minhas mesmas obras. Assemelha a humanidade de Jesus, que sofreu por amor. Quando a gente sofre por amor a Deus, está assemelhando a humanidade de Jesus, que sofreu tudo o que sofreu por amor. Foi por amor. Então a gente copia ele, imita ele, né? Depois continuamos a girar mais um pouco. E ó, quantas cenas dolorosas que trespassavam a alma de lado a lado. As graves iniquidades dos homens, que nem sequer se curvam perante a justiça. Ao contrário, lançam-se com maior furor, como se quisessem dar duplas feridas por cada ferida, e a grande miséria que eles próprios se preparam. Então, com grande amargura nos retiramos. Jesus desapareceu e eu me encontrei em mim mesma. Então, Jesus sofre demais a castigar, a derramar sua justiça. E aí, ao invés do homem se curvar perante a justiça e se converter e se arrepender e sair do mau caminho, ele fica pior. Tem gente que fica pior, se obstina mais ainda. Ao invés do homem pensar assim, né? Por exemplo, aconteceu a pandemia, né? Como a Aline falou, da pandemia. Esse sofrimento, para muitas pessoas, esse sofrimento, a pandemia, tudo que aconteceu, um flagelo assim, mundial, fez a pessoa refletir e pensar assim: eu posso morrer a qualquer momento, eu vou desapegar da terra e vou voltar meus olhos para o céu. Eu vou desapegar do meu corpo, das coisas humanas, da matéria, e vou viver para Deus, e vou me converter verdadeiramente. Vou viver para Deus, vou parar de olhar só para a terra, vou sair dessa terra, né? Voltar para Deus. O homem vendo a fragilidade do que é humano, do que é terreno, desapegar, né? Não, ele se obstina mais ainda, tipo assim, a qualquer momento eu posso morrer mesmo, então vou aproveitar mais ainda a minha vida. Eu vou me apegar mais ainda com a terra. Como a vida humana é tão frágil, vou ao invés de pensar assim, vou cuidar da minha alma, vou cuidar da alma, vou cuidar do que é eterno. Não, vou aproveitar mais ainda do que é terreno. Porque a qualquer momento eu posso sair daqui. Eu posso não estar mais aqui. Então vou aproveitar o máximo que eu puder aqui da terra. E não importa o que vai acontecer depois. Se obstina mais ainda. Vendo a fragilidade do corpo, né? Ao invés de cuidar da alma, que é eterna, não. Já que é assim, então eu vou cuidar mais ainda do meu corpo. Vou aproveitar mais ainda a minha vida aqui. Porque é muito rápido. A vida passa muito rápido. Então eu vou aproveitar. Muita gente pensa isso. Perante a justiça, ao invés de se converter, se lança mais ainda no pecado. Meu Deus, é muito triste. Aí no outro trecho, colocar-se em Deus e não sair dos confins da paz é o mesmo. Como esta manhã o bendito Jesus não vinha, em meu íntimo me sentia suscitar alguma sombra de perturbação sobre o porquê não vinha. Então ao vir me disse: minha filha, conter-se em Deus e não sair dos confins da paz é tudo o mesmo. Então, se você percebe um pouco de perturbação, é sinal de que você saiu um pouco de dentro de Deus.
Porque se preencher dele e não ter perfeita paz é impossível. Muito mais que os confins da paz são intermináveis. Antes, tudo o que pertence a Deus é paz. Depois acrescentou: Não sabes tu que as privações à alma servem como o inverno às plantas, que faz que aprofundarem as raízes, as fortifica e as faz reverdecer e florescer em maio? Depois disso, transportou-me para fora de mim mesma, e tendo-lhe confiado várias necessidades, desapareceu e eu encontrei-me em mim mesma, com o desejo de me manter sempre dentro de Deus, a fim de que me pudesse encontrar dentro dos confins da paz. Então, muito importante, né, o que Jesus falou. Ela estava sentindo uma perturbação. E aí ele falou: Minha filha, aconteça em Deus e não sair dos confins da paz é tudo o mesmo. Então, assim, se a gente está em Deus, abandonado nele, não vamos perder a paz, a gente não vai ficar perturbado com nada. Você não vai ficar perturbado com nada. Mas se você está perturbado, é sinal de que saiu um pouco de dentro dele. Porque se preencher dele e não ter perfeita paz é impossível. Então, mas assim, o que é essa paz, né? Vamos lá, assim, explicar o que é essa paz. Entender direitinho o que é essa paz. Eu estava pensando assim, né? Jesus, ter paz, ficar em paz, não significa ficar parado. Ver as coisas acontecer, ver as situações, viver as circunstâncias da vida e não reagir a elas, e não fazer nada, e não falar nada, não é isso. Não é quietismo, não é paralisia, não é viver assim, deixando tudo acontecer, aí deixa a vida me levar. Não é assim. Ficar em paz, meu Deus, ficar em paz. A gente vive assim, né? Como eu tô juntando aqui com tudo que a Aline estava falando, estava explicando. Sobre exemplo prático, assim, né? Do que é viver essa paz. Porque às vezes fica muito. A gente tem que entender realmente o que é essa paz. A gente fica muito assim, abandonado em Deus, aceitando tudo que acontece. Mas assim, Deus ele vai orientando as situações e vai nos falando, às vezes, coisas que a gente tem que fazer. E aí a gente fala, reage, toma decisões, fala com as pessoas na hora que ele mostra que a gente tem que falar. Ou se é, assim, por exemplo, deixa eu pensar aqui. Meu Deus, eu sinto muito essa paz, mas assim, não sei explicar, meu Deus do céu. É assim, ó. Quando a gente tá. Ai, Senhor. A gente vive as coisas do dia a dia, assim, numa paz muito grande, fazendo tudo o que tem que ser feito, com calma, sem muita ansiedade, sem muita preocupação, sem exagerada. Mas, assim, se precisar falar, fazer alguma coisa, falar com alguém, por exemplo, a gente fica em paz porque está na ordem, a gente fica em paz porque a gente está fazendo, está vivendo ali na vontade de Deus, absorvidos em Deus, abandonados nele, na vontade dele. É isso que esse conter Deus um significado muito profundo, né? A gente só consegue ficar em paz se a gente estiver em Deus. Ele falou, estar com Ele e ficar em paz é a mesma coisa. Mas o que significa isso, Senhor? Estar com Ele, estar com Deus, absorvido nele. O que significa isso na prática? A gente está absorvido nele, só se viver na vontade divina plenamente, o tempo todo, para estar o tempo todo absorvido nele, fundidos nele, abandonados nele o tempo todo. A gente tem que estar na vontade dele. E aí que vai surgir a paz. A paz só vai acontecer se eu estiver na vontade dele. Não tem como ficar em Deus, abandonado em Deus. Ele vivendo, a gente ser um só, sem viver na vontade dele, né? Isso aí a gente já sabe. Não tem como ser um com Deus se tem duas vontades diferentes. Se você tem a sua e ele tem a dele, né? Divina. Mas se você tem uma sua oposta a dele, não há fusão com ele.
Não há fusão se não tem a mesma vontade. Então, para viver com Ele, nessa paz, nesse céu, o tempo todo, você tem que estar fundido nele, com a mesma vontade dele. Aí é céu. Aí é céu. Aí é paz. Nesse modo de vida. Na santidade divina, vivendo com a vontade dele. Então, nesse viver na vontade divina, que é paz, porque você está em Deus o tempo todo, é a vontade dele. Então, coisas vão acontecer na nossa vida e a gente tem que saber o que Deus quer, qual é a vontade dele. E aí, se ele mostra que uma coisa é vontade dele, você vai lá e faz. Você faz sem medo, sem temor, sem desconfiança, sem perturbação. Não tem medo, não tem medo de fazer as coisas, você não tem medo de falar com as pessoas. Se Deus te mostra que é para falar, você não tem medo de falar. A vontade humana é que deixa a gente com medo, desconfiado, temeroso de tudo. Tudo isso é a nossa vontade. Um exemplo, assim, ó, eu tava lá esses dias, aconteceram umas coisas e eu falei com Jesus, veio no meu coração, assim, para eu confessar, uma miséria, uma coisa que ainda Jesus me mostrou que eu tinha que purificar. E eu falei, Senhor, eu vou confessar, então tá bom, eu vou. Então veio a inspiração, assim, que é a vontade dele, confessar. Amém, eu vou. Claro que eu não vou sair desesperada, tô trabalhando, vou sair desesperada. Na mesma hora que veio esse pensamento, eu saí desesperada, achando que eu tô com o pé no inferno, não era isso. Então já começa aí, a paz. Eu falei assim, Senhor, amém, Fiat, eu vou. E fiquei, tá bom, Senhor, com quem? Com qual padre? Qual lugar que eu vou? Fiquei refletindo. Aí pensei num que é aqui perto do meu trabalho, talvez um horário assim que dava para ir antes, durante a semana. Mas aí eu pensei, eu posso ir no meu pároco, então, né? Na minha paróquia, no meu pároco. E aí veio um pensamento assim, ele vai ficar muito feliz se você for nele. Ele é seu pároco. Até eu falei na live, né? E a Aline falou assim, esse pensamento foi de Deus, porque é uma coisa que está na ordem, ele é seu pároco. Então, aí eu entendi, Senhor. Então, ele foi me mostrando o caminho que eu tinha que ir. Eu fui só falando, Fiat, Fiat, Fiat. Então, Senhor, tá, é com ele, beleza, tá resolvido. Não, naquela hora da live que eu penso que veio aquela confirmação para confessar com ele, mesmo assim eu não saio desesperada, então eu vou sair, gente, eu tô indo lá agora, porque eu tô muito perturbada com o que Jesus me mostrou, uma miséria que eu ainda tenho, que eu tenho que purificar, então eu tenho que ir agora, nesse exato momento, vou largar tudo aqui, vou sair desesperada, se ele não estiver lá, vou ligar para ele. Não tem nada disso, é tudo paz. Tudo na ordem, no momento certo. E você fica tranquilo, em paz. Dorme normal. Aí eu pensei, Senhor, então na sexta-feira vai dar para ir. Aí casou, foi sexta-feira. Veio assim, é justamente o encerramento da Semana da Família. Vai ter a bênção para todas as famílias. Então eu falei, nossa, maravilhoso esse momento. Dá certinho, então eu vou chegar mais cedo na missa e vou confessar. Aí eu cheguei mais cedo, consegui sair do trabalho, cheguei lá mais cedo, tudo assim, numa paz, gente. É isso que ele falou, né? Paz, tudo tranquilo. Cheguei mais cedo e vi, faltavam uns 20 minutos para começar a missa. Eu vi que o padre, ele tá agora expondo o Santíssimo antes da missa, para a gente ficar em adoração e rezando. E o padre sempre tá lá, ajoelhado diante do Santíssimo, rezando. Aí eu fiquei num banco ao lado do dele, e aí Jesus colocou no meu coração, fala com ele, para você confessar antes da missa. Porque ele sempre atende confissão antes da missa, minutos antes assim, da missa. Ele ama confessar as pessoas. O padre lá na minha paróquia, ele ama atender confissão. A coisa que ele mais fala pra gente é confessar. Ele ama atender confissão. Então ele não tem problema de atender, ele tem um horário lá de confissão na paróquia, é terça-feira à tarde, mas se precisar depois da missa, antes da missa, ele atende, ele sempre está disponível. Aí Jesus falou comigo, vai agora. Eu não pensei duas vezes. Eu fui, ajoelhei do lado dele. E falei pra ele, padre, você pode me confessar? Ele abriu um sorriso. Gente, é muito incrível, eu acho incrível o jeito dele. E ele é muito sério, muito tímido, muito sério. Ele olhou pra mim, um ar de sorriso, assim. Sim, eu falei assim, o senhor pode me confessar agora ou depois da missa? Ele, agora. Aí eu falei, então vamos. Aí eu fui confessar. Quando eu falei isso, tinha uma menina atrás de mim, no banco, que estava doida, o filho dela, é adolescente, estava doido para confessar e ela não teve coragem de falar com o padre.
Aí assim que eu falei, ela falou assim, ah, padre, eu também queria. Aí depois, eu conheço ela, depois ela foi falar comigo, depois ela comentou comigo. Ah, eu achei tão bom aquela hora que você falou com ele, porque eu fui na igreja justamente para isso. Meu filho estava doido para confessar, mas eu não tive coragem de interromper o padre, de falar com ele, de interromper ele. Tá vendo? Ela tinha medo de falar com ele. Entenderam a diferença? Mas aí Deus falou. A gente, ele, quando a gente tá fundido nele, não tem esse medo. Ele fala, vai lá agora, fala com ele agora, para você ir antes da missa. Eu só levantei na mesma hora, deu um impulso assim da vontade dele, né? Você vai com a vontade dele. Quando eu vi, eu já tava lá do lado do padre, falando com ele, sem medo nenhum, sem assim, sem medo. Sem ficar pensando, ah, mas eu vou interromper, igual a outra menina, mas eu vou interromper ele, eu não vou. E era o filho dela que tava querendo ir. Eu não vou porque eu posso incomodar. Você fica assim, pensando um monte de coisa na sua cabeça, montando um monte de cenas na sua cabeça interiormente. Ah, mas se ele ficar chateado. Ah, mas se ele não quiser me atender. Ah, mas ele pode estar, ele pode estar rezando e eu não quero atrapalhar. E a pessoa fica paralisada ali naqueles pensamentos interiores. Mas a gente fica com só com o que Deus fala, né? Assim, você fica atento ao que Deus fala. E ele move muitas situações de forma exterior, como a Aline falou também nesses áudios. Ele move muito, você fica muito atenta aos movimentos dele exteriormente, usando pessoas e circunstâncias. Tanto que ele fala no livro do céu que ele se manifesta interior, ele se manifesta através da criação, que inclui as criaturas, através das circunstâncias da vida e interiormente. Então não é só interiormente. Você fica muito também nas circunstâncias. Então junta tudo. Juntou tudo, assim, ó. Deus falou comigo para confessar. Eu consegui chegar lá na hora certa, antes da missa. O padre sempre está disponível, mesmo que ele estava ali rezando. E aí eu falei com ele, ele abriu um sorriso, esteve disposto. Então, assim, tudo foi confirmando. Então, você fica juntando tudo, você fica vendo a vontade divina ali te cercando. E fica muito em paz. Então, você fica em paz, eu entendi assim, você fica em paz por estar na vontade de Deus, na ordem, fundido nele com a vontade dele. Mas nessa vida de viver na vontade dele, ele vai te falando, ele vai te mostrando o que fazer. Ele vai te mostrando a vontade dele para você seguir, porque você só quer a vontade dele. E ela se manifesta, como ele falou, através das circunstâncias da vida, da criação, externamente. E no seu coração também. Mas não é só no seu coração, né? Também ele falou três coisas: internamente, diretamente na alma, através da criação e através das circunstâncias da vida. E aí a gente vive em paz, vivendo nele. Mas assim, se algum momento acontece, a gente é muito pequeno, né? Pode acontecer de ter uma perturbação assim momentânea, por causa de alguma coisa que a gente está vivendo, alguma coisa que acontece e a gente ainda não entendeu qual é a vontade de Deus. A gente tem que refletir muito. A gente às vezes fica assim, sem uma resposta clara de Deus do que Ele quer. Então, nesse momento que a gente está tentando entender a situação, refletindo, tentando entender o que Deus está querendo, vem aquela perturbação, mas não é uma coisa que está lá no fundo da alma, que penetra totalmente assim na sua alma. É uma coisa que não te deixa, é, não é uma coisa assim que te afeta a ponto de você falar assim, não quero nem saber mais de Deus, não quero nem saber de santidade, eu tô com depressão, eu vou sair, eu não quero mais saber disso, eu tô numa tristeza que eu não consigo me levantar, não consigo reerguer. Não é uma coisa que te afeta nesse ponto, nesse nível, de você ficar, assim, de não conseguir sair daquela perturbação. Ele até fala isso, é como se fosse nuvens, e o sol tá brilhando na sua alma, que é a divina vontade. Mas às vezes acontece leves perturbações assim, mas que não tem o poder de destruir o sol, que é a divina vontade. Não destrói. São nuvens na frente do sol, fica um céu nublado, mas que vem um ventinho, basta um ventinho para poder tirar todas essas nuvens. E o ventinho é ele, é a palavra dele, a luz que vem dele. Ele fala, ele tem um trecho que ele fala exatamente isso para a Luísa, que é uma perturbação aparente. Assim, como se fosse uma perturbação exterior, porque basta um vento e essas nuvens saem.
Esse vento é como se fosse assim, é uma coisa que ele fala, é a luz que ele fala, ele mostra qual é a vontade dele. Acabou a perturbação, acabou, sumiu, some assim. Às vezes a gente fica dias tentando entender uma situação, mas é um céu nublado, não é um sol que desapareceu, o sol tá lá. Então é isso. Amém, filha de Jesus, eu confio em vós, amém.